Cristo, o exemplo de perseverança. Quando nos sentimos desencorajados e pensamos em abandonar tudo, jogar tudo para o alto, ou como a gente pode até dizer assim, na nossa expressão mais comum, né? Chutar o balde. Tem dias que a gente acorda assim, todos nós. São coisas que a gente trata, a nossa própria natureza, a gente sempre lida com essas coisas. Tem gente lá fora que diz, acordei com o pé esquerdo. A gente entende que não é isso, né? A gente sabe que são reflexos da nossa própria natureza. Mas quando esse dia chega e quando essa hora se faz presente, o que você deve fazer? Simples, mas tão maravilhoso. Olhe para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Jesus que foi o homem mais provado de toda a humanidade. O homem mais tentado que já passou por este mundo. Que provou no meio das provas, tentações, e ele sofreu perseverança. Olhe para Jesus, por favor. Olhe para Jesus no dia em que você quiser jogar tudo para cima. Os nossos irmãos estavam no fio da navalha, estavam assim, como muitas vezes nós ficamos. Vocês já ouviram ao longo de tantas exposições aqui na carta aos Hebreus, motivos que levavam os nossos irmãos a retroagir, ou que poderiam levá-los a isso. Nós vimos que muitos estavam despatriados, sem sua casa, sem sua moradia, inseguros em terra alheia. Nós vimos que eles estavam, muitos deles haviam perdido bens, haviam perdido a forma de manter as suas famílias. Essas coisas desesperam a alma. Muitos deles haviam perdido amigos por causa da fome, carestia. Outros perderam entes queridos pela forma truculenta pela qual Roma estava se aplicando contra os nossos irmãos. Vocês devem lembrar, eles estavam sendo julgados e condenados um mal que eles não fizeram. O que a história diz é que Nero César, ele ateou fogo em Roma e culpou os cristãos. E aí essa perseguição aqui, no tempo desta carta, levava muitos dos nossos irmãos a serem covardemente ofendidos e muitos ridicularizados. Essas coisas levam as pessoas ao desespero. Evidentemente que quando se encontra em condições semelhantes, o que naturalmente povoa os nossos pensamentos são pensamentos de abandonar tudo, achar que não valeu a pena tanto esforço, dedicar-me tanto ao Senhor. Olha o que eu estou recebendo depois que eu me converti ao Senhor Jesus. Achar que Deus não está se importando com você, pensar que Deus não se importa, achar que as injustiças que vocês estão atravessando, que nós atravessamos, são impróprias a nós, aquele sentimento de autojustiça. Você que vive querendo viver sua vida, se esforçando para Deus, procurando fugir do mal, mas quanto mais você foge do mal, parece que as coisas ficam mais difíceis, parece que o circo se fecha e parece que as coisas ficam mais difíceis. Mas mais provas chegam quando mais a gente quer ser santo. Mais provas, mais tentações aparecem. E desistir parece que seria o caminho mais sensato. Parece que seria a forma mais comum a se tomar.
Eu não sei se você está assim esta noite, mas eu quero te dizer, olhe para Jesus. Lembre-se de uma coisa, o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e que nós deveríamos enfrentar com bom ânimo. Ele venceu, nós também venceremos. E se o Senhor venceu e nós venceremos, então não jogue tudo para cima, não jogue tudo para o alto. Não podemos esquecer que Jesus Cristo está assentado nas regiões celestiais. E de lá, Ele nos ajuda a lutar, irmãos, e a suportar as nossas perdas de entes queridos que nós amamos tanto, que nos deixaram. Ajuda-nos a suportar os problemas familiares. Ajuda-nos a domar a rebeldia dos nossos filhos. Ajuda nos projetos que falharam, na enfermidade que é terminal. As coisas que tentam tirar nossa paz, Jesus nos ajuda. Nada de jogar tudo para cima, nada de desesperar. A vida prática cristã é feita de perseverança. Nós estamos na parte prática da carta aos Hebreus. E praticar a vida cristã também é perseverança. Perseverança fala de resignação. Talvez você se sinta um crente não tão resignado quanto você gostaria de ser, mas essa noite Jesus vai te abençoar, para que você se torne mais perseverante, olhando para Ele sempre. Perseverança é prosseguir. Isso se aplica nas horas mais difíceis. Isso se aplica quando os ventos contrários se lançam contra nós, para nos fazer cair, para nos fazer desistir. Sempre nós vamos enfrentar os vendavais da vida. Os cristãos sempre vão ter que atravessar os vendavais. O vento vai soprar, irmãos, e nós precisamos estar firmes. E são nessas horas que precisamos nos ancorar em Jesus. É ficar ali, firmado nele, enquanto o vento está batendo. Agarrado a Jesus. Os nossos irmãos, os hebreus, eles precisavam disso, ficar ancorados em Jesus, mesmo chorando, mesmo gemendo, mesmo sofrendo, estar ancorado com Jesus e nunca jogar tudo para o alto e abandonar. Há uma passagem em Filipenses, antes de a gente começar o texto de Hebreus, que eu queria que vocês lessem comigo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Irmãos, essa passagem eu sempre trago para mim nos dias das minhas angústias, nos dias das minhas aflições. Quando eu estou assim, como eu estou falando para vocês. Nessa hora eu lembro desse texto, que diz, eu estou lendo na Almeida Revista Corrigida, porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. A gente recebe graça para isso. A gente recebe graça para sofrer, irmãos, e padecer por Jesus Cristo. Quando você estiver sofrendo aflições e dificuldades, lutas, saiba que existe uma graça que é maior do que todo este vento, toda esta luta, todo esse sofrimento. A graça de Deus é maior e ela nos ajuda a sofrer, a passar pelos sofrimentos, porque glorificamos a Deus nesses dias também. Aí eu lembro sempre disso, irmãos, que Deus não me deu graça só para os dias de sol, mas me deu graça também para os dias de chuva, para os dias cinzentos da minha vida. Todos nós temos dias cinzentos. Paulo está dizendo que é um privilégio aqui para nós ter a graça de Deus no meio das aflições. O ímpio não tem isso, nós temos a graça de Deus no dia das nossas aflições. E os nossos irmãos precisavam lutar diariamente os seus sofrimentos, encarando os seus sofrimentos como privilégio. Eita! Essa parte não é fácil.
Não é fácil encarar os sofrimentos como um privilégio. A gente quer se livrar dele, a gente quer sair do problema, a gente quer fugir, a gente não quer bronca. Mas a graça nos faz suportar, fazer a corrida. A graça revelada no Filho de Deus, Jesus Cristo, nos fortalece, nos faz ficar de pé, sempre olhando para Jesus. Por isso que o tema de hoje a gente vai ver como o exemplo, Jesus é o nosso exemplo de perseverança. Vamos ficar de pé para lermos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3 de Hebreus. A hora não é de entregar os pontos, a hora é de continuar a corrida da fé. Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém. Podeis sentar, meus irmãos queridos. A primeira coisa que eu quero abordar com vocês, meus irmãos, é que a gente nada. Som. Nós temos uma jornada, um caminho que iremos trilhar, jornada da fé em Jesus. E o primeiro argumento do autor aos Hebreus aqui mostra aos seus irmãos o legado que eles herdaram e que eles deveriam lançar mão naquela hora, naquele momento. Vejam comigo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, isso aqui é muito usado entre muitos cristãos, essa expressão aqui. O que vem a ser esta tão grande nuvem de testemunhas? É só você prestar atenção para a primeira palavrinha que abre aí o versículo. Olhem no texto aí. A primeira palavrinha é uma conjunção. Portanto, e você já está comigo aqui, careca de saber que a função da conjunção é ligar um termo ao outro, ou construções a uma outra que vai ser desenvolvida. Ele está levando os seus leitores a continuar pensando sobre aquilo que ele havia descrevido no capítulo anterior, foi o capítulo 11. Ele vai desenvolver o capítulo 12, mas antes ele lembra do capítulo 11, 40 versículos que ele falou sobre fé. Esse tema glorioso. Na corrida da vida cristã, nós precisamos estar com a fé em dia. Ele fala aqui, ele está conectando com essa conjunção, aqueles heróis da fé, da galeria da fé que nós trabalhamos aqui por alguns sermões passados. Logo, esta tão grande nuvem de testemunha diz respeito ao legado desses heróis citados no capítulo anterior. Muitos crentes gostam de usar essa expressão. A gente tem uma grande nuvem de testemunha nos rodeando. E a gente muitas vezes usa essa expressão para dizer, as pessoas estão nos observando o que a gente faz,
a gente tem que dar bom testemunho, os ímpios estão nos observando, a gente tem que dar bom testemunho. Mas não é isso que o autor aqui aos Hebreus está dizendo, não. Ele está dizendo que nós temos um legado, o legado é a fé dos heróis da fé. Essa é a nuvem de testemunha que nos rodeia, que deve rodear a nossa vida nos momentos da dificuldade, quando nós estamos trilhando o caminho, caminhando. Não é o ímpio que está nos observando, bisbilhotando nossa vida, ou mesmo o nosso irmão que está ali ao nosso lado, mas é o legado que temos nas Escrituras, dos heróis da fé no passado. Isso é a grande nuvem de testemunha que nós temos. O autor sagrado, em outras palavras, está dizendo para os seus irmãos mais ou menos isso, queridos. Olhem para estes testemunhos. Olhem para tudo o que aqueles grandes servos do Senhor fizeram no passado, o legado que eles deixaram. Sempre caminhem também olhando para isso. Façam isso todas as vezes que vocês estiverem passando por grandes dificuldades extremas. Obviamente, vocês viram nas exposições passadas que toda esta fé estava fundamentada na pessoa de quem? De Jesus. O autor sagrado está dizendo, vocês vão ter dificuldades, como vocês estão passando agora e sempre, mas lembrem, nós temos um legado, o legado de fé. O nosso legado de fé, irmãos, nos ajuda no dia da luta, no dia do luto, no dia da escassez, no dia das perdas, no dia que a injustiça se abate contra nós. O legado de fé nos ajuda a caminhar, a continuarmos firmes. E nós temos isso das Escrituras. Todos aqueles servos de Deus no passado, eles creram no Messias, eles creram em Jesus. Eles não estavam com os olhos naturais voltados nas circunstâncias naturais. Eles estavam voltados com seus olhos espirituais para Deus, para Cristo. Eles não viram a Jesus, mas creram em Cristo, creram na promessa. O autor sagrado também aqui em Hebreus disse, também nós. Ele está se incluindo, ele está nos incluindo nisso. Nós estamos dentro desta cerca, irmãos, de proteção, onde Deus nos guarda com fé. Essa fé deve acompanhar, a fé e o legado desses irmãos devem acompanhar as nossas vidas, nós devemos carregar isso nos nossos ombros. Irmãos, a palavra nuvem aqui, nuvem de testemunha, a palavra nuvem no grego, ela nos dá uma ideia de aglomeração, uma aglomeração. Sabe, quando você, não é aquela imagem aqui de quando você olha para o céu num dia cheio de nuvens, que você não consegue nem ver o céu azul, aquela parte azul do céu, né? Do firmamento. Não é isso aqui que a imagem que o autor quer comunicar, não é um céu cheio de nuvens. Ou quando você está no avião e você está acima das nuvens e olha para baixo, você só vê nuvem e nada mais do que isso. A imagem não é isso aqui não. A imagem é que há uma aglomeração que cerca, que nos inunda, no sentido de os testemunhos, os mártires, aqueles que morreram pela causa do Evangelho, que sofreram pela causa do Evangelho. A palavra testemunha aqui no original é mártire, aquele que morreu pela causa do Evangelho ou aquele que proclamou o Evangelho. O testemunho aqui está dentro disso, de fé daqueles que morreram por Jesus, pelas causas santas de Deus e pelos que não morreram, mas testemunharam também, foram mártires no sentido de testemunhar a verdade. É sobre essa verdade, é sobre esse legado, sobre essa realidade de aqueles que morreram em prol da justiça de Deus, ou que não morreram, mas proclamaram sempre a justiça de Deus. Isso tudo é essa nuvem que deve aglomerar as nossas vidas, a ponto que à nossa frente, nos dias de dificuldades, a gente esteja cercado por tudo isso. E nós estaremos mais fortalecidos. Na segunda parte aqui do verso, ele fala que no meio da jornada existem algumas coisas que competem contra o nosso avanço. Então você sabe que você precisa estar
neste legado maravilhoso que está nas Escrituras, uma nuvem que aglomera de coisas maravilhosas e graciosas para você continuar seguindo firme, mas existem algumas coisas que se lançam contra ou depõem contra o teu caminhar. E veja aí comigo, olhinhos no texto. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A palavra aqui, desembaraçar, significa remover e expurgar. A gente precisa fazer isso, deixar de lado duas coisas, irmãos. Primeiro, o peso. Você tem que se desbaratar do peso. O que é o peso aqui no contexto de Hebreus, da carta? O que é o peso aqui? O peso seria a lei judaica. Os irmãos queriam retroceder para o judaísmo. Então a lei judaica é o peso que ninguém suporta, que ninguém consegue cumprir para os nossos irmãos aqui. É todo aquele sistema legalista, isso é peso. Você precisa se desbaratar desse peso, o autor está dizendo para eles. Não volte a isso, não carrega isso. É pesado demais para você. Outra coisa, o pecado. O que é o pecado? Está conjugado ao peso. Seria a sedução dos judaizantes. Enludibriá-los e capturá-los, as suas emoções, a ponto de desistirem de Jesus Cristo, abandonarem o Senhor. Então eles tinham que se desembaratar ou desbaratar do peso e do pecado, da lei, da sedução dos judaizantes. E esse peso e esse pecado agiam como uma tenaz. Tenaz aqui era um instrumento, um objeto como uma pinça. Essas pinças, tipo, não é isso, né? Mas é só para você lá lembrar. As irmãs que vai lá tirar os cílios, aquela pinça ali que você prende ali no fiozinho e dói. Vai tirar o encravado do marido, a pinça. O peso e o pecado é a pinça. Em que sentido? Que agarra, que segura. Então, o peso e o pecado, a lei, o legalismo, todo o sistema religioso, que em Hebreus a gente já aprendeu que havia se perdido a essência, o poder, agora é a nova aliança, mas isso estava sendo como uma pinça, peso e pecado, agarrando os nossos irmãos, grudando neles. O escritor está dizendo, vocês não podem permitir que essas coisas se agarrem a vocês novamente, e prendam vocês novamente, e segurem vocês novamente, impedindo o seu processo de avançar em Jesus na fé. Muitas vezes, meus irmãos, há pinças em nossas vidas, há tenaz, segurando, agarrados a nós, que impedem a gente de avançar, e pode ser o seu temor. Para o judeu, ali os hebreus, era essa lei, era essa sedução dos líderes judaizantes, mas para você pode ser, sabe o que? Não isso, pode ser o medo. O medo pode estar agarrado como uma pinça no seu coração. Talvez você possa estar sentindo insegurança. Talvez a insegurança seja a pinça, o peso e o pecado. Talvez esta pinça está roubando, minando a sua fé, drenando a sua fé. Você precisa se desbaratar disso. Talvez essa pinça agarrada a você seja a própria incredulidade. Como aquele dídimo, o Tomé. Você se sente todas essas coisas que também são perturbações da sua alma. Talvez seja a pinça que está prendendo as suas emoções, tirando a tua paz, tua tranquilidade, a tua alegria, drenando tua força, tua energia, tua fé, tua alegria, teu sorriso. Você precisa se desbaratar disso, no nome santo de Jesus.
porque você não está conseguindo seguir tranquilamente o caminho do teu Salvador. Sabe o que você precisa? Você precisa se livrar, ser liberto dessas coisas, desses sentimentos e dessas emoções que te fazem até adoecer. Adoecem mesmo, irmãos, o nosso coração. Para alguns dos nossos irmãos do primeiro século, como eu disse, era isso. Mas para você, esse desvencilhar possa ser mesmo uma questão emocional, ou possa ser pinças que te segura na moralidade, na imoralidade, e você se veja ainda com essas coisas como trivialidades da sua vida. Se desvencilhe disso hoje, olhando para Jesus, e Ele vai te valer. Uma vez que você se desbarata dessas coisas, ou é livre, então você pode, como está aqui no texto, no mesmo fôlego, põe os olhinhos, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Não dá para correr embaraçado, você não sai do lugar. Às vezes você vê alguém lá a quilômetros da frente, né? E você aqui embaraçado aqui. Essa estrada é longa, querido. A estrada da fé é longa. Não é rápida, não é um tiro de 100 metros. É uma maratona. A corrida é longa. Tem muitos desafios aqui. Você será desafiado na carreira. Não é profissão aqui. É esforço. No trajeto, você vai ter muita dificuldade. Uma vez livre dos embaraços, então nós avançamos, nós prosseguimos, nos esforçamos no início ao fim. Talvez você começou a corrida, mas falhou no meio do caminho. Por isso que você precisa de perseverança. Corramos com perseverança. É do início ao fim, é a mesma pegada, é o mesmo trote, é a mesma força. E quem corre aqui entre vocês, faz exercício, sabe muito bem, não adianta começar com toda a força e com todo o sprint. Você vai depender muita energia e talvez você não consiga concluir a meta. Você tem que dosar. E a vida cristã é assim. É com atenção, é dosando as coisas, irmãos. Há uma carreira, uma jornada que deve ser prosseguida com perseverança. Você precisa ser alguém perseverante. A carreira foi proposta. Jesus já te mostrou que o fim dela é o céu. E você tem muito que correr até lá. A jornada é longa, não é curta. Por isso você deve se desbaratar dessas coisas mesmo. Há uma carreira que deve ser feita, muitos obstáculos. No grego aqui a palavra perseverança, meus irmãos, significa suportar corajosamente. Aqui não está dizendo que você vai ter uma corrida mil maravilhas, sem nenhum impedimento. Meu irmão, você vai ter muito diabo para enfrentar. Muitos demônios para enfrentar. Muitos. Ou você acha que não tem diabo? Não existe diabo. Existe. E não falta demônio para a gente lutar. Então você vai ter muitas dificuldades, você vai ter muitas lutas, você vai ter muito obstáculo, mas você precisa ser perseverante. O termo também significa, aqui no original, obrigado meu filho, aguardar confiantemente. Perseverante aguarda com confiança. Às vezes não dá para ir, às vezes você tem que esperar, orar um pouco mais. Também significa não ceder ao desânimo e nem à apostasia. Perseverança é estar constante,
é ser paciente e fiel na corrida cristã, suportando todas as dificuldades e as tribulações, sem se distrair na fé, sem abandonar o legado dos testemunhos que eu falei, e sempre olhando no caminho para Jesus, do início até o fim. Assim como um atleta se esforça, assim é o cristão na sua corrida da fé. Somos atletas de Cristo, nesse sentido. Este é o segundo argumento do autor. O primeiro argumento foi o legado, a fé dos nossos irmãos. O segundo argumento é olhar para Cristo e nos inspirar no seu testemunho. Veja aí no segundo verso. Ele é o nosso maior exemplo de perseverança. Correndo aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, mantendo os olhos fixos em Jesus. Sabe o que é aquele olhar fixado, penetrante? É assim que você tem que ser. Caminhar olhando fixamente para Jesus, fazendo a sua corrida, meu irmão. Olhando somente para Jesus, sem desviar o seu pensamento, sem desviar ou se distrair. Embora esteja doendo, embora esteja sangrando, embora esteja ferido. Caminhar olhando para Jesus, fazer a corrida, a carreira, sempre olhando para Jesus, firmemente nele. Esse é o sentido do olhando firmemente, fixado nele. Independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância, sua corrida, meu irmão, tem que ser feita, mesmo velozmente, olhando restritamente para Cristo, para que você não possa se desviar, e então você será consolado olhando para Ele, fazendo a sua carreira, essa correria da fé. E Jesus, Ele é o autor e o consumador. Ele é o autor e consumador da fé agora que você tem, do início ao fim. Ele é o autor e consumador da fé de quem? Daqueles que vocês ouviram. O autor e consumador da fé de Josué e de Raabe. Nós ouvimos isso na última pregação. Aquela fé que realiza proezas. Na corrida, você vai ver Deus realizar proezas. Ele é o autor e consumador da fé que teve Moisés. Aquela fé que fala mais alto que o mundo. Olhando para Cristo, você vai ver que no testemunho dele, vale a pena estar em Cristo. Fala mais que o mundo. Você ter aquela fé onde Jesus é o autor e consumador, a fé que teve Abraão, Isaac, Jacó, José. A fé que aspira à pátria superior, a fé que vai além da vida, e a fé que testemunharam Abel, Noé, Enoque e tantos outros irmãos. Jesus é o autor e consumador da fé destes irmãos e da nossa fé. E o texto progride dizendo: Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou não a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele, Jesus, o nosso maior exemplo, ele não se importou, ele foi perseverante, ele não se importou com a humilhação, a vergonha, a vileza dos nossos pecados que estaria sobre ele. Ele não se importou com isso. Ele poderia se importar com tudo isso, mas não se importou. Pelo contrário, ele padeceu, ele suportou aquela cruz. Ele resistiu, irmãos, à vileza da cruz, dos nossos pecados, vencendo a morte e o inferno, e foi exaltado à direita de Deus. O termo aqui, ignomínia, que pode ser estranho um pouco, significa vergonha extrema. Ele sofreu vergonha extrema. Ele sofreu desprezo e desonra, significa essa palavra. E ele não se importou com nada disso. Ele foi perseverante, suportou a cruz. Isso significa muito para nós, irmãos. Quando nenhum de nós poderíamos suportar o que Jesus suportou, ele se colocou em nosso lugar para suportar tudo o que eu e você jamais suportaríamos. Então, nessa tua corrida da fé,
Não tem nada que você não possa suportar, porque aquele que suportou todos os traumas, todas as dificuldades, está contigo, está à sua frente. E você deve estar agarrado a Ele com o seu olhar fixo nele. Ele suportou o que eu e você não suportaríamos. A maior dor foi a dele. Foi ele quem padeceu a maior humilhação. Recaiu sobre os ombros dele toda a maldição, toda a aflição, toda a gota da ira de Deus veio sobre ele. Foi ele, meus irmãos, que quando estava naquele jardim orando por todos nós, suando gota de sangue, ele disse: Pai, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Perseverança. É o exemplo de no momento que ele estava suando gotas de sangue. Você já teve alguma aflição e ter uma hematidrose? Hematidrose é esse efeito na ciência que explica quando alguém soa sangue. É quando os vasos capilares se rompem com tanto sofrimento. Jesus no jardim chorando, orando, ele teve isso, hematidrose. Seus vasos da face se romperam e ele soou gotas de sangue. Você já sofreu assim? Até aí? Mas ele suportou isso. Eu não aguentaria isso. Mas ele suportou isso. Perseverante. É o exemplo. É o nosso exemplo. Foi ele, meus irmãos, na cruz, que disse também: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Foi ele que na cruz disse ao ladrão: você vai estar comigo no paraíso. Foi ele que na cruz, reunindo todas as suas forças, disse: está consumado. Eu concluo esta obra. Eu não desisti. Ele concluiu, irmãos, sua obra até o fim. Jesus teve a sua corrida também. Ele fez a carreira dele, perseverante. Ele quer que você olhe para ele e encontre nele a força que você precisa para concluir a sua. Existem muitos irmãos que não estão mais conosco. Eles concluíram a carreira deles. Eles estão agora com o Senhor e receberão o prêmio. Nós estamos ainda aqui correndo. Nós receberemos o prêmio, irmãos, se continuarmos olhando firmes para Jesus. Seremos por Ele recompensados. Ele está nas alturas agora assentado à direita de Deus. E estar assentado à direita de Deus, aqui no texto, significa duas coisas. Primeiro, no aspecto do seu trabalho, irmãos, da sua obra, em que ele prevaleceu, a sua obra redentora, ele completou ela na íntegra. A obra de Jesus para a salvação foi completa. Não é como algumas religiões aí dizem, que ele está fazendo um juízo investigativo lá no céu agora. Não, no céu ele não está fazendo nada disso. A Bíblia diz que ele está assentado à direita de Deus. Significa que ele não está de pé realizando nada, no sentido de salvar alguém, da obra de salvação. Ele já fez, está tudo completo, está consumado. Ele está assentado. Isso significa que sua obra foi realizada na íntegra e não há nenhuma pendência. A segunda informação que temos com esse termo, assentado à destra do Pai, é que ele está nos céus, entronizado nas alturas, no lugar onde ele deveria estar, porque ele é Deus, Cristo e Senhor. Estar à destra do Pai significa que ele está no lugar ali da divindade. Ele é Deus, ele é Senhor, e ele tem todo o domínio nos céus e na terra, e é de lá, meus irmãos, que ele nos dá poder no Espírito Santo. Quando você olha para Jesus, você não está olhando para um mero homem, você está olhando para Deus, Senhor, Cristo soberano, que tem todo o poder e que dá poder aos seus servos a terminar a carreira, a concluir. Ele é o Senhor de tudo, de todos. E de lá um dia ele voltará
glorioso para estabelecer o seu reino, aonde nós seremos recompensados com Ele, e nós governaremos com Ele, como nós sempre temos lembrado aqui, 1000 anos com Jesus, governando com Ele, provando do seu governo maravilhoso, em um mundo novo, e logo depois, novo céu, nova terra, onde não haverá mais nenhuma luta para a gente batalhar, irmãos. A batalha é agora, a luta é agora. O versículo 3, para concluir, queridos, o autor sagrado está falando que o testemunho de Jesus, olhando para ele, leva-nos a não desanimar. Os desanimados são aqueles que não estão olhando para Jesus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Em outras palavras, Jesus foi odiado. Ele não teve a unanimidade, não teve vida fácil para Jesus aqui. E ele não teve unanimidade, deveria ter, mas não teve. E aí, eu e você podemos esperar unanimidade nessa vida, meu filho? Não dá, né? Nós não conseguimos, nós não seremos. Ele sofreu a oposição dos pecadores. Homens cegos sempre vão se opor, queridos, a tudo que pertence a Deus. Se a tua vida pertence a Deus, eles vão se opor a você. Mas você não deve se desanimar, olhando para Jesus. Vão se opor ao Evangelho, à mensagem que é pregada, porque é confronto. Pregar sobre Jesus, confronta o pecado. Pregar sobre pecado, confronta o pecador. Pecar, ou falar sobre injustiça, confronta os injustos. Mas nós não devemos parar de fazê-lo. Nós não teremos vida fácil, como Jesus não teve, mas nós não iremos desanimar se nós estivermos olhando para Ele. É para Ele que nós servimos e que nós esforçamos. Vale a pena sofrer as afrontas deste mundo por Ele, por Jesus. Vale a pena sofrer todas as oposições, todas as calúnias, como ele foi caluniado, como ele teve muitas oposições, como até falsas testemunhas levantaram contra ele. Então não pense você, meu irmão, que você terá vida fácil nessa carreira, ou todo mundo vai aplaudir você, vai te abraçar e vai dizer: você é 10, você é perfeito. Não, você vai ter oposição. As pessoas vão se levantar contra você e você deverá continuar caminhando na fé, servindo ao teu Deus. Faça isso agora. Não faça como os ouvintes incrédulos, que quando ouvem a verdade de Deus, cerram os seus punhos, olham para a cruz e rejeitam Jesus Cristo. Rejeitam aquele que foi encarnado, que viveu entre nós e que mostrou no seu próprio testemunho vida honesta, vida santa e vida pura. Busque hoje ao Senhor em arrependimento. Busque hoje a Deus e olhe para Jesus e Ele se apiedará de você. Mostrará para você o seu caminho, o caminho que você deve seguir. Faça isso agora, neste exato momento. Não negue isso. Faça a sua corrida, a sua carreira, com o seu olhar fixo em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou, está nas alturas. Lembre-se, meu irmão, a trajetória não será fácil, terá muitos desafios, mas se você não se desanimar, olhando para Jesus, você vai poder fazer isso aqui que o autor falou. Você vai considerar atentamente aquele que suportou tamanha objeção. Seguir olhando para Jesus e considerando atentamente. Não o que os homens falam de você a seu respeito. Não faça isso não, senão você vai desanimar. A gente desanima se a gente ficar ouvindo muita coisa do que dizem a nosso respeito. A gente tem que continuar olhando para Jesus, seguindo para Ele. E aí a gente não vai desanimar. Você pode desanimar lá no trabalho por causa disso. Mas olhe para Jesus, o testemunho dele. Você pode desanimar aqui na igreja por causa disso. Mas olhe para Jesus e não para a oposição dos pecadores.
Os pecadores vão se opor o tempo inteiro. Só quando não houver mais um mundo de pecadores. Só na eternidade, né? Só em um novo céu e nova terra. Então, irmãos, concluindo aqui, eu queria que vocês abrissem comigo 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 a 25. Eu acho que essa leitura aqui tem muito a nos fazer pensar. Então olhe para Jesus para que você não fique fadigado nem desanimado na sua alma. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 ao versículo 25. Pedro está dando conselhos aqui aos irmãos, há também contexto aqui de perseguição, mas eu acho que isso aqui combina bastante com a realidade lá dos irmãos em Hebreus e com muita coisa que a gente atravessa aqui, irmãos. Vocês, escravos, submetam-se ao Senhor com todo respeito. Aqui são os trabalhadores que devem trabalhar respeitosamente, considerar os seus chefes. Façam como o que ele manda, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. A gente às vezes só quer responder bem a quem nos trata bem, né? Mas a gente tem que tratar bem todo mundo. É a nossa corrida, viu? O chefe está lá apertando teu juízo. Sorria para ele com alegria e verdade. Não seja falso, não. Verso 19. Porque Deus se agrada de você quando consistes da vontade dele, suportando com paciência o tratamento injusto. Na caminhada, quando há injustiça, e você se comporta bem, Deus se agrada de você. Quando você se junta lá para falar mal, ou você não está fazendo a corrida certa. E Deus não se agrada. Claro, verso 20, claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Se você for flagelado, se você for humilhado, se você for perseguido porque você está fazendo bem e você não revida com mal ou truculência, Deus se agrada de você. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimentos, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo, siga os seus passos. Teve alguém que mais sofreu que Jesus? Não. Por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Foi o que a gente acabou de ler. A alegria proposta dele é ver você vencer também. Claro que é ele pagar o preço, vencer a morte e o pecado e voltar glorioso para o céu, como isso aconteceu. Mas também embutido em tudo isso tem você vencendo, você fazendo a carreira olhando para ele e sendo vitorioso pelo testemunho de Jesus. Então, siga os passos. Jesus é o nosso exemplo. Porque Deus não nos chamou, verso 21, porque Deus os chamou para fazer o que é bem, mesmo que isso resulte em sofrimentos, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo, sigam os seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, nem revidou com qualquer insulto, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o caso na mão de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, guardião de suas almas. Amém? Faça a corrida, perseverante, olhando somente para Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.
Todos nós, Senhor, estamos nesta corrida, desde o dia em que confessamos Jesus como nosso Salvador. Ela não terminou ainda, temos muito o que nos esforçar. Nós precisamos, Senhor, não desviar as nossas atenções e não ter nenhum tipo de pinça apegados a nós. Nós precisamos nos desvencilhar daquilo que nos prende e nos embaraça, os passos. Rogamos a Ti, Senhor, vem nos libertar.